Impacto espiritual. Cumprindo o dever de maneira adequada. Coisas permitidas. Lemos na palavra do Senhor, ali na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A primeira carta aos Coríntios trata de fazer correções em uma igreja que tomava superficialmente atitudes, erros e ações que o apóstolo Paulo considerava tremendamente alarmantes. O comentarista bíblico Moffat resume assim: a igreja estava no mundo e precisava estar no mundo, porém o mundo estava na igreja e não tinha que ser assim. Primeiramente, o apóstolo Paulo estabelece princípios para discernir entre o certo e o errado. O grande pregador do evangelho, Charles C. Spurgeon, falou o seguinte: aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Disse assim Spurgeon. Princípio primeiro: uma coisa pode ser boa, além disso, não útil. Tudo me é permitido. O apóstolo está falando não de uma maneira absoluta. Ele está falando que tudo me é permitido de coisas que moralmente são indiferentes, que não tem nada a ver com assunto grave da vida moral de uma pessoa. Por exemplo, nessa época, o comer carne do porco era muito real, mas tinha pessoas cristãos que comiam, outros não comiam. Agora bem, este assunto não tinha nada de afetação contra a vida moral ou espiritual de uma pessoa. Para o apóstolo, temos ações que, sendo normais praticar, poderia trazer tropeço para os irmãos. E assim é sim que precisamos evitar, para não dar lugar a assuntos contra nossos irmãos na vida espiritual. Segundo princípio, uma coisa pode ser boa, mas pode escravizar. Diz o texto: mas eu não deixarei que nada me domine. O segundo princípio é que temos coisas que se podem considerar boas, mas me podem escravizar ou dominar. Disse um grande pregador do evangelho, um grande evangelista, falou assim: eu gosto muito de praticar golfe, mas não pratico muito para que não me domine. Um hábito esportivo que contribui para nosso bem pode ser negativo, se esse hábito domina minha vida cristã, domina minha vida e interfere em meu relacionamento de fé com o Senhor. Todo assunto que interfere na vida espiritual de um cristão pode considerar que seja negativo. Em Hebreus 12:1, lemos o seguinte: livremo-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos tem proposta. É certo, o escritor dos Hebreus nos convida a tirar de nossas vidas todo assunto, ainda que sejam coisas consideradas boas, que possa atrapalhar minha vida cristã, minha carreira de fé com o Senhor. Princípio terceiro: uma coisa pode ser boa,
porém seu valor é temporal. Coisas que podemos considerar verdadeiras para um cristão, mas seu valor é temporário. 1 Coríntios 6,13 diz: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os alimentos são muito bons, porque dão fortaleza, mantêm nossos corpos ativos e bem nutridos. Mas, diz aqui a palavra do Senhor, apóstolo Paulo, que os alimentos, como o estômago que recebe os alimentos, tem uma vida temporal. Quando já eu parto deste mundo, já não tem lugar alimento, não tem lugar estômago. Porque diz ele, uma coisa e a outra, Deus destruirá. Deus não planejou o corpo para assuntos de imoralidade. Diz aqui o apóstolo Paulo que o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Precisamos lembrar esta verdade, este princípio, que o Senhor nos planejou para glorificar seu nome, para viver para sua glória, para vivir uma vida resplandecente neste mundo, dando testemunho a tantas pessoas que precisam de Cristo. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Precisamos entender que o Senhor deseja que nossos corpos, que nossas vidas sejam um culto racional de louvor, de proclamação, de amor, de dedicação ao Senhor toda nossa vida. Conclusão: as coisas permitidas em oportunidades não oferecem bons resultados para nossas vidas. Atendamos estes 3 princípios que o apóstolo nos ensina neste texto. Primeiro, uma coisa pode ser boa, mas não é útil. Uma coisa pode ser boa, mas pode escravizar. Uma coisa pode ser boa, mas tem duração temporária. Precisamos atender nossa vida espiritual e viver para a glória e a honra do Senhor. Que Ele nos abençoe.